Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Nesta terça-feira, dia 5 de outubro de 2021, eu sou o professor Ricardo Nascimento e o nosso conteúdo desta aula será sinais de pontuação. Gente, vocês lembram que nós já trabalhamos esse conteúdo em aulas passadas e estamos retomando ele. Por quê? Porque nós precisamos ampliar os nossos conhecimentos sobre os sinais de pontuação. O ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, a vírgula. Vocês sabem que eles são muito importantes durante as nossas aulas e também em todo o nosso dia a dia, porque a gente precisa saber utilizá-los, tá certo? Então, a nossa habilidade de hoje é usar o ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e a vírgula nas enumerações. Quem de vocês já aprendeu tudo direitinho sobre os sinais de pontuação? Levanta aí o dedo. Se você já aprendeu, então agora vai apenas ampliar os conhecimentos de vocês sobre esse conteúdo. E nós temos aqui quem? Os sinais de pontuação. Vejam só. Quem é este sinal? Ele é o ponto de exclamação, usado para expressar sentimentos e emoções. Aqui nós temos a vírgula, usada para dar pequenas pausas durante a conversa, durante o diálogo, durante o texto. O ponto final, para indicar que as frases afirmativas ou negativas acabaram. E o ponto de interrogação, que é aquele que está sempre curioso, querendo saber alguma informação a mais, fazendo perguntas. E aí? Veja, Dona Baratinha achou uma moedinha de ouro. Vocês já leram essa história? E aí, quem já leu a história da Dona Baratinha? Vocês lembram que ela achou uma moeda de ouro, não é mesmo? Toda frase deve ser iniciada com a letra maiúscula e terminada com um sinal de pontuação. Vejam bem. Veja, Dona Baratinha achou uma moedinha de ouro. Nós temos aqui duas frases. Veja é uma frase com uma só palavra. E a segunda frase? Dona Baratinha achou uma moedinha de ouro. Frase um pouco maior. E aí? Na frase, veja, com qual letra maiúscula foi iniciada a frase? Com a letra V. Com qual sinal de pontuação foi concluída esta frase? Ponto de exclamação. Veja! E na segunda frase, com qual letra inicial foi iniciada a frase e destacando a letra maiúscula? Olha aqui o D da Dona Baratinha. E qual ponto final foi utilizado? Quer dizer, qual o sinal de pontuação, né? O ponto final. Gente, ainda sobre esta informação da Dona Baratinha, quantas frases há no quadro acima? Vamos lá, pensem aí. Eu já disse a resposta para vocês, mas eu quero que vocês me digam agora. Quero ver quem prestou atenção. Vamos lá. Veja. Veja é uma frase. E agora? Dona Baratinha achou uma moedinha de ouro. Olha aí, segunda frase. Então, neste trecho de uma conversa, nós temos duas frases.
Olha aqui a resposta. Há duas frases. Veja que é uma frase curta de uma só palavra e depois esta outra que é um pouquinho maior, como vocês já estão mais habituados a ver. Como se chama o sinal de pontuação usado na primeira frase? E aí? Olha aqui, ó. O sinal de pontuação utilizado na primeira frase foi esse. Veja! Olha, eu dei uma entonação bem expressiva. Veja! Se eu falo com esta empolgação, eu estou demonstrando sentimentos. E vocês lembram qual é o sinal de pontuação que a gente demonstra sentimentos? Qual é? Ponto de exclamação. Esse ponto aqui foi utilizado para expressar os sentimentos da pessoa que ficou admirado com a Dona Baratinha ao encontrar uma moedinha de ouro. Ainda nesse trecho, nós temos outra pergunta. Como se chama o sinal de pontuação usado na segunda frase? Vamos destacar aqui a segunda frase. Olha aqui, ó. O sinal de pontuação é este aqui. Esse pontinho curto, pequeno. Ó, só um pontinho. E aí, que sinal de pontuação é esse? Ele é o ponto final. Dona Baratinha achou uma moedinha de ouro. Eu estou afirmando. Ou seja, o ponto final é utilizado nas frases afirmativas. Está ali informando que ela encontrou a moedinha de ouro. Escreva uma frase usando o ponto final. E aí? Escreva aí uma frase afirmativa, por favor, usando o ponto final. Por exemplo, eu posso muito bem dizer: eu sou professor de língua portuguesa. Ponto final. Porque eu estou usando uma frase afirmativa. Outra frase afirmativa é: hoje estou usando o microfone. Olha aqui, ó. Uma frase afirmativa. Então, se eu estou utilizando frases afirmativas, eu uso ponto final. Vamos lá, sem mais delongas. Qual frase que vocês escreveram? Não acredito que ainda tem gente pensando. Vamos lá. Você pode muito bem escrever: eu sou um menino, ou então eu sou uma menina. Eu tenho 7 anos, eu tenho 8 anos. Olha aí. Eu gosto de português. Tudo isso são frases afirmativas. E olha a frase que um aluno mandou para mim. Ontem eu fui para a escola e nós nos encontramos lá. Não é mesmo? Ontem eu fui para a escola. Terminou a frase, ponto final, porque é uma frase afirmativa. Tá certo? Agora, vejam bem. Na história de Dona Baratinha, ela sempre fazia uma pergunta: quem quer casar com a Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Vocês lembram dessa história? Até mesmo eu já li essa história para vocês aqui em uma descoberta literária, quando nós estávamos trabalhando com os contos. Quem lembra? Eu lembro. Então, mas retomando aqui. Na história de Dona Baratinha, ela sempre fazia uma pergunta. Vamos lá, recapitulando a pergunta que ela fazia durante a história dela. Quem quer casar com a Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? E ela ainda sacudia desse jeito. No final desta frase, encontramos o ponto de interrogação. Olha lá o ponto de interrogação. Usado para fazer perguntas.
não é mesmo? Então, se ela fala, quem quer casar com a dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha, ela está fazendo uma pergunta, então é usado o ponto final. Além dele, há outros sinais de pontuação, verdade. Quais são esses sinais de pontuação? Eu já apresentei para vocês na aula de hoje. E olha o que a dona Baratinha vem nos dizer. Vamos conhecer agora para que serve cada sinal de pontuação. Vamos conhecer os 4 sinais que eu falei: ponto de interrogação, ponto final, ponto de exclamação e vírgula. Vamos conhecer esses 4 sinais hoje novamente, tá certo? Começando pela vírgula. Olha aí, nós temos aqui a vírgula. Você sabe ou você lembra para que ela serve? Vírgula. Ela serve para separar expressões em uma frase, enfatizar e impedir a ambiguidade, separar elementos listados e serve para dar pequena pausa na frase. Então, a vírgula, ela é bastante utilizada no nosso dia a dia, em construção de frases, em construção de textos. Por quê? Porque ela vem aqui, ó, separar expressões, enfatiza e impede ambiguidade, separa elementos listados e serve para dar pequena pausa. Você está escrevendo, você quer dar uma pausa no texto, você coloca a vírgula. Você vai ler, você chegou na vírgula, você sabe que você tem que dar uma pequena pausa para poder continuar, aquela famosa parada para respirar. E continua, lindamente lendo seu texto. Ponto final. E aí? Quem sabe, na verdade, para que o ponto final é utilizado? Vamos verificar aqui. Ponto final. Ele serve para dar uma pausa maior entre uma frase e outra. Está no final das frases afirmativas e negativas. Olha aí. Ele dá uma pausa um pouco maior do que a vírgula. Então, você está lendo, chegou no ponto final, você para, conta até 2 e continua lendo. Tá certo? E aí, ele está no final das frases afirmativas ou negativas. Ontem eu fui para a escola. É uma frase afirmativa. Ontem eu não fui para a escola. É uma frase negativa. Mas nas duas frases eu utilizo o ponto final. Por quê? Porque eu estou afirmando em uma e na outra eu estou negando. Ponto de interrogação, nosso ponto curioso. Chegamos até ele. Vamos lá. Ponto de interrogação. Ele é o ponto das perguntas. É muito curioso. Tudo ele quer saber. Aparece no final das frases interrogativas. Ou seja, minha gente, se você faz pergunta, você tem que utilizar o ponto de interrogação no final. Você quer saber de alguma coisa? Ponto de interrogação no final da frase, tá certo? Então, quantos anos você tem? Ponto de interrogação. Você vai à escola hoje? Ponto de interrogação. Você está me assistindo? Ponto de interrogação. Então, sempre que se faz uma pergunta, coloca o nosso pontinho de interrogação, tá certo? Ponto de exclamação. E aí? Para que ele serve mesmo? Quem lembra? Ponto de exclamação. Ele é o ponto das admirações. É usado no final das frases exclamativas. Nossa!
Você ficou admirado. Socorro! Você está desesperado. Você está demonstrando sensações, sentimentos. E aí, quando você fala, por favor, você também está ali, ó, fazendo expressões exclamativas. Temos aqui um textinho. A galinha pantufa amanheceu cantarolando. Sua amiga, a galinha Belinha, perguntou: o que aconteceu com você, pantufa? Hoje eu estou tão feliz. Por que, pantufa? Eu botei o meu primeiro ovo. Que bom! Parabéns, pantufa! Autora Graça Batitucci. Meus queridos e minhas queridas, prestem atenção. Nesse texto narrativo, nós vamos encontrar duas personagens interagindo entre si, conversando. E aí, quando o autor para de falar, ele coloca os dois pontos que temos aqui. É o indicativo de que o autor parou de falar e ele anuncia que o personagem vai falar. Quando coloca o travessão, é indicativo de quê? De que tem um personagem falando. Olha aqui, ó. O que aconteceu com você, pantufa? Aqui tem um personagem falando, porque tem esse tracinho no início da frase. Mas aí ela fala, o que aconteceu com você? Aí você deu uma pequena pausa na frase. Se você deu uma pequena pausa na frase, você usa a vírgula. E lá no final, se você estava fazendo a pergunta, o que aconteceu com você, pantufa? Ponto de interrogação. E aí vem uma exclamação, olha aí, ó. Hoje estou tão feliz. Está demonstrando sentimentos. Hoje estou tão feliz. Por isso ela usou o ponto de exclamação. Outro momento que indica a pergunta. Por que, pantufa? Olha aqui o ponto de interrogação. E ela está fazendo outra pergunta. Vejam bem, também foi usado para separar. Aqui, ó. Por que, pantufa? Deu uma pequena pausa na frase. Que bom! Parabéns, pantufa! Olha aí novamente outra expressão de sentimentos. Que bom! E aí vem mais outra. Parabéns, pantufa! Tudo isso são as expressões dos sentimentos que a personagem está sentindo no momento. Vamos lá. Localize no texto uma frase afirmativa. Vamos lá. Algo que está falando que é verídico, que é verdade, que aconteceu. Vamos lá, procurem aí no texto uma frase afirmativa. Olha aqui, nós temos bem no início do texto. A galinha pantufa amanheceu cantarolando. Eu estou afirmando isso. Se eu estou afirmando o que aconteceu, eu estou dando uma informação verdadeira para vocês, e aí eu tenho que usar o ponto final. Uma frase interrogativa, vocês já sabem que frase interrogativa são aquelas que a gente faz pergunta. E onde está essa frase? O que aconteceu com você, pantufa? Mas fiquem atentos, porque antes do nome pantufa, do nome da personagem, nós temos aqui uma pequena pausa na frase. Vírgula, temos que colocar. Uma frase exclamativa.
aquela que demonstra sentimentos, emoções. Qual é a frase? Que bom! Parabéns, Pantufa! E aí vocês vão ver novamente que a vírgula que aparece para dar uma pequena pausa. Ó. Que bom! Parabéns, Pantufa! A pontuação faz toda a diferença, concordo plenamente. Há vários tipos de frases. Veja os exemplos abaixo. Primeiramente, vamos ver uma frase afirmativa. A galinha Pantufa e sua amiga Belinha conversavam. Quem vai dizer que isso é mentira? Ninguém. Por quê? Porque elas realmente estavam conversando na história. A galinha Pantufa e sua amiga Belinha conversavam. Ponto final. Estou afirmando ao que aconteceu. Agora, se eu pego essa frase aqui e eu transformo ela em negativa, olha como que ficaria. Galinhas não conversam. Eu estou negando, eu estou dizendo que galinhas não conversam. Ponto final. Por quê? Porque é uma frase negativa. Negativa porque está aqui sendo utilizado o não. Frase exclamativa. Demonstra admiração, sentimentos, sensações. As galinhas botaram muitos ovos naquele dia. Olha aí, estou surpreso, admirado pelo que aconteceu. As galinhas botaram muitos ovos naquele dia. Olha aí a surpresa. E uma frase interrogativa, que faz pergunta. Você gosta de ovos cozidos? E aí? Responde aí. Você gosta de ovos cozidos? Está fazendo uma pergunta. Vamos lá. Circule em cada frase acima o sinal de pontuação utilizado. Vamos lá então. Circular os sinais de pontuação utilizado. A galinha Pantufa e sua amiga Belinha conversavam. Ponto final. Por quê? Porque indica que é uma frase afirmativa. Galinhas não conversam. O sinal de pontuação utilizado é o ponto final também, porque é uma frase negativa. As galinhas botaram muitos ovos naquele dia. Ponto de exclamação, porque eu estou admirado. Você gosta de ovos cozidos? Ponto de interrogação, porque estou fazendo uma pergunta para você. Observe a imagem e escreva uma frase usando cada sinal de pontuação listado. Vamos lá. Usando o ponto final. Que frase vocês fariam para esta imagem que temos 3 crianças com livros nas mãos? Eu recebi algumas frases. Olha aqui. As crianças estão lendo. Realmente, as crianças estão lendo. Ponto final. Estou afirmando. A capa do livro de Priscila é amarela. Olha aí, foi dado um nome para a nossa personagem, Priscila. A capa do livro de Priscila é amarela. Ponto final, que é outra afirmativa. Agora, observe a imagem e escreva uma frase usando cada sinal de pontuação. E qual é o ponto? Agora, ele mesmo, ponto de interrogação. Ponto de interrogação é usado para fazer pergunta. Vamos lá, faça uma pergunta utilizando a imagem que nós temos aqui. Qual o nome das crianças? Olha, nenhuma foi colocado o nome dela de Priscila. Qual o nome das crianças?
ponto de interrogação, porque está fazendo pergunta. Outra pergunta poderia ser: quem está com o livro da capa verde? E aí? Estou fazendo outra pergunta, usei o ponto de interrogação, ó, quem está com o livro da capa verde. Outro sinal de pontuação que nós temos aqui é o ponto de exclamação, usado para expressar sentimentos, emoções. Poderia ser: ler é muito legal. E aí, o que vocês acham? Ler é muito legal. Olha aí, ó, a emoção que se passa ao fazer a afirmativa sobre essa frase. Parabéns! Continuem assim! E aí, vocês vão ver que foi usado o ponto de exclamação 2 vezes. Primeiramente para dar parabéns, parabéns! E depois, outra frase exclamativa, continuem assim. Ou seja, está demonstrando o sentimento que tem, a sensação que ficou ao ver as crianças lendo. E agora, a vírgula. Que frase a gente poderia escrever usando a vírgula? Miguel, Priscila e Arthur estão vendo contos de fadas. E aí, quando eu dou uma pequena pausa fazendo uma enumeração. Miguel, Priscila e Arthur estão lendo contos de fadas. Então, quando eu der essa pequena pausa para separar o nome de um personagem do outro, eu usei a vírgula. Tá certo? Meus queridos, com isso a nossa aula também está chegando ao fim, mas não fiquem tristes porque ainda temos aula de geografia hoje, tá certo? Então, vão lá na cozinha, bebam água e eu espero vocês até daqui a pouco. Tchau!